Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e nós vamos ler 6 versos, do verso 24 ao 30. Mateus 13. Quantos acharam, digam amém. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E você diz amém. Uma palavra profética, não há muita lógica. Se você entende o que é uma palavra profética, ela sempre vem numa situação necessária, mas a forma como ela chega é estranha. Ele diz: faça covas nesse vale, e o problema é a falta de água. Então, sempre que uma palavra profética vem, de início você não a compreende, mas como tudo é pela fé, se você a recebe, você vê o resultado. Diga para alguém essa palavra profética: descanse em paz. Diga aí para mais 3 pessoas, até alguém tentar entender o que ela veio hoje receber de Deus. Talvez não é o que você queria, mas é o que você precisa: descansar em paz. Senhor, nós te agradecemos pelo rico privilégio de, quanto o teu corpo, nos reunirmos, sabendo que o Senhor tem para cada dia o nosso pão. Para cada dia o Senhor tem uma direção, e eu te agradeço porque hoje a palavra vem de encontro a essas pessoas que não vieram porque quiseram, vieram porque foram, Senhor, incentivados pelo teu Santo Espírito a se moverem do conforto da sua casa nessa noite de frio, para virem receber uma palavra que talvez poderia ser recebido pela internet, mas não da mesma forma como elas hão de receber aqui. Eu acredito, Pai, que a palavra que é pregada hoje, ela vem, Senhor, para trazer paz numa mente perturbada por conta do que o diabo tem feito. Eu te agradeço porque hoje o Senhor retira o peso, o Senhor retira a vergonha, o Senhor retira o opróbrio de alguém, e o Senhor traz a tua glória, o Senhor traz um óleo de alegria, e tudo a partir de hoje, em nome de Jesus, se fará novo. Te agradeço por isso. Abençoe quem a ouve, abençoe quem a prega, e em tudo o teu nome é glorificado. E quem pode, diga amém. Amém. Tome o seu assento, diga aí para alguém de novo do seu lado: descanse em paz. Parábolas são coisas muito pouco compreendidas na sua plenitude. Todas as parábolas que Jesus cita, elas vêm no intuito de te explicar o invisível. Todas as parábolas que Jesus usa é uma forma dele te explicar o reino dos céus. Então ele sempre dirá: o reino dos céus é semelhante a isso, o reino dos céus é semelhante àquilo. E toda vez que você ouve uma parábola, você tem que redobrar sua atenção, para que você não fique preso na revelação dada inicialmente, porque em toda parábola Jesus, no texto seguinte, dá a interpretação do que ele quis dizer. Porém, se você sabe que a palavra de Deus é viva, você entende que
o que Jesus disse e teve o seu significado ali, ele pode fazer com que haja outro significado sem distorcer o significado primário. Porque você consegue muito bem, de uma declaração de Deus, aprender várias coisas com Ele. Então, em toda parábola, você tem que redobrar sua atenção, porque ela te fala princípios do reino dos céus. Princípios do reino dos céus são coisas que poucas pessoas entendem. Uma lei, ela é dada para um determinado tempo. A lei que existe no Brasil não existe na Alemanha e não existe na Inglaterra. Mas princípios são leis que não são dadas pelo homem, são dadas por Deus, e elas são imutáveis e irrevogáveis. Elas jamais mudam e jamais serão revogadas. Elas irão durar para sempre. E por que você tem que entender isso? Porque muita gente na igreja se preocupa em orar muito, em adorar muito, e você tem que tomar cuidado com gente que ora muito, adora muito e lê a palavra de menos. Porque eu te garanto que quanto mais você adorar e adorar, você mais vai se aproximar de Deus. Mas quanto mais você ler a palavra e cumprir princípios, mais você libera as promessas de Deus na sua vida. Quem cumpre princípios vive promessas. É bem possível que você já tenha vivido ou esteja vivendo uma fase na sua vida onde você ora, canta, declara e vive de menos o que a palavra disse. Porque o que você tem que compreender são os princípios que Jesus disse. Ou seja, é assim que o reino espiritual funciona. Eu falei para você semana passada, o reino espiritual ele é invisível. Eu estou na verdade em continuidade da semana passada. Semana passada eu falei, você não precisa acreditar no meu sonho, porque a sua incredulidade não anula a fidelidade de Deus. Se você crer no meu sonho, ele vai se realizar. Se você não acreditar, o problema é teu, ele vai se realizar do mesmo jeito. Mas para que o seu sonho se cumpra, você tem que andar corretamente no mundo espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que vemos foi feito do invisível. O mundo espiritual é mais real do que você pensa. Você não tem dúvida de que o oxigênio é real, e você sabe que ele existe ainda que você não o vê e você não toca. Então quando Jesus dá parábola, Jesus está dizendo, é assim que funciona o reino invisível. Se você entende como funciona o reino espiritual, você sabe o que fazer para liberar no mundo físico tudo que você precisa que seja liberado. Se você precisa de salvação na sua casa, o reino dos céus é semelhante ao homem que saiu a semear boa semente, e no primeiro solo que ele semeou, vieram as aves do céu e comeram. E aí Jesus vai te explicando como que você trabalha para poder alcançar a salvação. Se você precisa de uma provisão de recursos financeiros, ele te dá a parábola de que um homem entregou para um servo 1, para outro 2 e para outro 5, e voltou para a sua viagem de destino, foi para a sua viagem de destino, e eles ficaram sozinhos e trabalharam nos dons. Então se você precisa de dinheiro, trabalhe no seu dom, trabalhe sozinho, porque solidão é oportunidade para multiplicação. Então toda vez que você vê Jesus falando de princípios, você tem que redobrar a tua atenção, porque ele está falando o seguinte: faça isso e faça aquilo, e tudo que você precisar que seja liberado aqui embaixo eu vou liberar. Você entende isso aqui? Diga amém. Quem cumpre princípios, cumpre tudo aquilo que Deus precisa que você viva promessas. Uma das coisas que esse texto ensina é do princípio da semeadura. Gálatas 5 vai dizer, ora, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso ele colherá. Significa que você não pode ficar desesperado na sua vida, olhando de um lado para outro, perguntando o que está acontecendo, se você sabe que você está vivendo a colheita daquilo que você plantou. A colheita, ela é sempre no singular, o plantio é sempre no singular. A colheita é sempre no plural. Se você der muito do pouco, você sempre terá muito mais do pouco. Se você der muito do muito,
você sempre terá muito do muito. Nunca perca isso. Deus apenas multiplica a qualidade do que você deu. O tempo que você investe no seu sonho, o tempo que você investe no seu projeto, vai determinar o quão longe ele irá. Então não diga que você está orando para que Deus te abençoe profissionalmente em uma área e você sequer investe corretamente nessa área, não sabe quem que é o melhor da área onde você está iniciando o projeto. Se você não sabe quais são as coisas que você tem que se preocupar, o que você deve estudar, o que você deve deixar. Existem 3 moedas no mundo. Essas 3 moedas são 3 sementes. O que é uma semente? Semente é uma coisa pequena, insignificante para alguns, na mão de alguns poderosas, coisas poderosas, porque a tua semente tem poder de determinar parte do teu futuro. Se você não gosta de muito do que você está vivendo hoje, é porque você não vigiou no que você fez ontem. O que você colhe em 2023 é consequência do que você plantou em 2022, 21, 20, 19, por aí vai. Então você tem que tomar cuidado para que você use essas 3 sementes de forma correta. Qual? Dinheiro, tempo e palavras. Se você ler a Bíblia, tudo que Deus quis fazer em toda a Bíblia, Ele sempre fez usando só 3 coisas. Só 3 coisas. Ele sempre fez usando tempo, ou dinheiro, ou palavra. Mesmo quando você vai querer falar de Cristo, não se esqueça que Cristo, Ele é a palavra de Deus. Então quando Deus quis salvar o mundo, Ele usou a palavra dEle, o verbo se fez carne. Qualquer problema que você está vivendo hoje, ele pode ser resolvido por uma dessas 3 coisas, porque uma dessas 3 coisas é a semente que você precisa para resolver o teu problema. Ou você tem que usar melhor o seu tempo, ou você tem que usar melhor o seu dinheiro, ou você tem que usar melhor as suas palavras. Você entende isso aqui? Diga amém. Não saia daqui perguntando o que eu faço para resolver isso. A pergunta é: qual dessas 3 que eu tenho que usar agora? Eu tenho que usar mais o meu tempo? Eu tenho que usar, por exemplo, eu às vezes falo com algumas pessoas, elas falam: eu estou muito atordoado, eu estou muito ocupado, eu preciso ter mais tempo. E eu falo para algumas pessoas: não adianta você querer ter tempo diminuindo a sua responsabilidade. A quem mais é dado, mais é requerido. Quer ter mais tempo? Gaste mais o teu dinheiro. Contrate pessoas para poder fazer por você o que você não pode fazer você mesmo o tempo todo. Aí você terá mais tempo. E se você não tem dinheiro para contratar, você tem que usar o seu tempo. Estude mais para que você saiba ganhar mais. E muitas vezes as pessoas, elas têm dinheiro para contratar alguém, elas têm condição de estudar mais, só que elas não usam as palavras certas, elas não sabem verificar quem é a pessoa correta para trazer na vida delas. Tudo na tua vida será resolvido por Deus através dessas 3 coisas: o seu tempo, suas palavras e o seu dinheiro. Se você sofre de uma enfermidade, o tempo que você gasta e a forma como você fala com você mesmo vai resolver o problema do teu corpo. Então não tente procurar outra forma. Eu te garanto que essas são as 3 sementes. E dentro dessa parábola, um dos princípios que Jesus ensina é que você pode controlar parte do teu futuro se você entender o que você planta. Então não fique aí desesperado se você está vendo uma pessoa reclamando que ela só está colhendo problema. Quem só colhe problema é porque em algum momento plantou falta de fidelidade, infidelidade, plantou negligência. Porque tudo que você faz, você colhe. E isso é interessante porque se você colhe, quer dizer então que você recebe a semente. E Deus tem um dilema. Quando você pede para Deus por uma árvore, Ele sempre te responde com uma semente. A resposta de Deus, eu ia trazer uma outra palavra hoje aqui. Hoje eu ia trazer uma palavra reconhecendo a resposta de Deus. Porque muita gente, quando recebe a resposta de Deus, não reconhece a resposta. Ele fica ali se perguntando: mas será que é isso mesmo? Deus está falando: é essa a resposta que eu te dei. Entenda, a resposta de Deus nem sempre vem do jeito que você queria. Prova disso é que o povo pediu por um Salvador e Deus mandou. Quando eles viram o Salvador que veio de uma manjedoura, falaram: não é esse. Muitas vezes você pede para Deus árvores, Deus te responde com sementes, e você despreza a semente, porque você não entende o poder dela. E tudo que Deus faz, eu queria que você entendesse isso, tudo que Deus faz é com semente.
Deus prometeu para a mulher, Gênesis 3,15: do teu ventre virá a semente que vai esmagar a cabeça de Satanás. Ele disse: eu vou destruir Satanás com uma semente. E a prova disso é que quando ele mandou uma semente, Herodes falou: matem todas as sementes, matem todos os meninos. Por quê? Porque eu não sei qual dessas sementes é a semente, mas no meio de tantas sementes tem uma semente que é a semente boa, e eu quero matar essa semente boa antes que ela cresça. Você entende isso aqui? Diga amém. Aí você vai lembrar o porquê que o faraó mandou matar todos os primogênitos no Egito. Porque Satanás tem medo de semente. Satanás tem medo, meu irmão, da forma como você gasta o teu dinheiro, o teu tempo e as tuas palavras. Se você sabe que é essas as sementes que Deus usa, meu irmão, eu estou te dando aqui uma mentoria que muita gente queria entender como é que a minha vida funciona. Deus funciona literalmente em como você gasta o teu dinheiro, o teu tempo e as tuas palavras. O diabo vai deixar você com a cabeça ocupada para você falar a palavra errada, e a palavra errada causar a reação errada, e você viver uma desgraça na tua vida. Ele vai provocar você para você gastar o seu tempo com coisas idiotas, com gente besta, com gente retardada, ao invés de investir em gente boa, em gente que vai te ajudar a chegar lá. Ele vai usar às vezes problemas na tua casa, com o teu marido, com a tua esposa, para você gastar tempo discutindo e tentando resolver uma coisa que veio para poder tirar o teu foco, porque o diabo não quer que você use direito a semente do teu tempo, e tudo que Deus tiver que fazer, Ele vai usar através da tua semente. Olha para alguém que está do teu lado, antes de eu continuar, diga para essa pessoa: cuidado com a tua semente, irmão. Ela pode determinar parte do que você vai viver amanhã, e muito do que o diabo está fazendo é: coma a tua semente, ou use a tua semente da forma errada. Gaste todo o dinheiro agora, gaste todo o tempo agora, não poupe nada para amanhã. E tudo que Deus faz é com sementes. Lembre, a Bíblia diz: não desprezais o dia das coisas pequenas. Muita gente fala do Deus que abriu o mar vermelho. Abrir o mar vermelho é fácil, até eu abro. Eu faço uma barragem e abro ele. Mas só Deus tem poder de abrir o mar vermelho e fazer o povo passar com os pés a seco. Ou seja, não havia lama. Ele bateu o concreto ali em fração de segundos e fez aquilo ali ficar seco. Você consegue fazer isso? Você não consegue. Por quê? Porque Deus é o Deus das coisas pequenas. Deus é grande porque Deus cuida das coisas pequenas. Você nunca vai ver Deus cuidando das coisas grandes se você não vê Deus cuidando das coisas pequenas. Se você não consegue levantar da tua cama, olhar na janela e ver que Ele cuidou do pardal, Ele alimentou ele, você não vai ter confiança de que Ele já resolveu a tua situação, e até o final do dia Ele vai te dizer o que fazer. Se Ele conseguiu evitar que o teu filho morresse no nascimento, enforcado pelo cordão umbilical, ou morresse no parto da tua esposa, se Ele impediu isso, você acha que Ele não vai ter uma solução para como você vai usar para resolver e trazer o teu filho de volta para casa? Se Ele teve um caminho para poder trazer a tua esposa, teu marido para a igreja, você acha que Ele não vai ter como te mostrar o que fazer para poder trazer eles de volta para a igreja? Então tudo que você tem que entender é: quando eu oro por colheita, Deus responde com sementes, e eu tenho que ficar de olho aberto, porque a semente, ela é pequena, mas ela é poderosa. Tem gente que hoje poderia ter ficado em casa. Você veio para cá porque você sabe: eu vou gastar o meu tempo corretamente, porque se eu cuidar dessa semente, 3 horas que eu ficar na presença de Deus podem me livrar de 3 meses de dor de cabeça, podem me trazer 3 meses de bênção, porque eu vou cuidar bem da minha semente. Então lembre isso. Se você tem orado para Deus: Deus, como que eu resolvo esse problema? E Deus te deu uma ideia, não ignore a ideia. Você tem orado: Deus, como que eu resolvo essa situação? Deus tem te dado uma estratégia, não ignore a estratégia. Alguns de vocês vivem uma miséria na sua vida, porque você ignorou a semente que Deus te deu. Ele te disse: faça isso, e você não fez. E aí você continuou orando: mas por que o Senhor não mandou a resposta? E Deus disse: eu mandei, é que ela não veio do tamanho que tu queria. Você queria que eu mandasse algo grande, mas eu sei que o grande vem de dentro do pequeno. Grandes coisas vêm em pequenos pacotes.
Se você duvida disso, olha para você, meu irmão. Tu é o menor da tua casa, talvez. Tu é a pessoa menos favorável para poder viver o que vive, ser usado como é. E não é interessante que Deus colocou dentro de você? Talvez você não reconheça isso, mas tem alguém aqui que reconhece a grandeza do que Deus pôs em você. Não é interessante que Deus pôs dentro de você uma coisa tão pequena? Você pode ter 2 metros de altura, mas tu não fala direito, tu não estudou direito. Deus colocou dentro de um pacote pequeno uma grandeza tão grande. Não é à toa que Salomão vai falar que as coisas mais sábias desse mundo, as coisas mais sábias desse mundo é o grilo, as coisas mais sábias desse mundo é a aranha, as coisas mais sábias desse mundo é o quero-grilo. Ele vai falar de coisas pequenas. Por quê? Porque Deus coloca grandeza em coisas pequenas. Meu irmão, tu está orando para Deus te trazer resposta, Ele já trouxe, Ele respondeu com sementes. Abra o olho. Aliás, se tu abrir o olho, entende uma coisa: pega a tua semente e planta ela, comece o que Deus mandou tu começar. Ah, mas eu estou sozinho. Por isso que eu vim falar com você hoje, porque tu não pode deixar o diabo te deixar de idiota, fazendo você ficar parado falando: ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. Me ajuda a pregar e me ajuda a fazer alguém abrir a cabeça. Olha para alguém e diga assim: mas ninguém vai te ajudar a começar. Eu não queria ouvir isso. E tu quer o quê? Que eu minta para você e te deixe feliz, ou que eu fale a verdade e te deixe na vida real? Olha bem pra minha cara. Deus não vai mandar ninguém para te ajudar a começar o que Ele sabe que só você tem coragem de começar, porque só você enxerga o poder da semente, só você enxerga o tamanho do projeto que Deus te deu. Só Deus sabe. Deus sabe que só você consegue enxergar o que você vai viver daqui 5 anos se você fizer isso hoje. Um princípio que Jesus ensina nessa parábola é esse: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou uma boa semente. Veja, este homem tinha servos, ele tinha empregados. Ele não perguntou para eles: vamos semear? Ele não disse: Leandro, peguem a semente e vão semear, porque talvez ele sabia: só eu conheço o tamanho do potencial dessa semente, e já que alguém poderia começar por mim com uma ordem minha, eu sei que se eu pedir ou der ordem, nem todo mundo vai fazer com fé. Então eu mesmo vou dar início a algo, quando eu poderia que outros fizessem. Eu poderia ter outros me ajudando, mas como só eu conheço o potencial disso, eu vou começar. Esse homem é um homem rico, e Jesus disse: o reino dos céus é semelhante como não é 2, é 1. Eu estou te causando a realidade do mundo espiritual. Há um poder na união e concordância. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. Há uma glória que é liberada quando a gente está em 2 ou 3, que não é liberada com a gente sozinho. Mas põe uma coisa na tua cabeça: tudo que Deus quer fazer no reino espiritual, Ele sempre começa com 1. Não é com 2, não é com 3, é com 1. É com 1. E enquanto tu não entender que solidão é sinal de chamado, tu nunca vai entender que há uma razão para você se sentir tão sozinho. Você não se sentiria tão sozinho se você não tivesse algo significante. Quanto mais valioso é o que você tem, menos pessoas entendem isso, porque algo que é muito raro, pouca gente entende, porque é muito raro, pouca gente já viu. Por exemplo, se eu colocar na frente de algumas pessoas um diamante e um zircon, ele não vai saber o que é o que. Ele vai falar: é diamante. Por quê? Porque é raro. E quando algo é raro, as pessoas olham e não sabem diferenciar o que é o que. Quando Deus te dá coisas raras, unção rara, uma palavra rara, dons e habilidades raros, nem todo mundo valoriza isso. Então nem todo mundo consegue aceitar você, porque o que você tem é muito raro. Eu nunca vi isso. Normalmente a gente gosta, é incrível. Hoje as pessoas têm amor por palavras que eu considero, eu falo isso para algumas pessoas,
Tem gente que fala, ai, fulano prega muito. Eu falo, cara, para mim fulano não prega nada. Eu gosto de fulano e quase ninguém ouve fulano. Porque as pessoas têm um conceito errado sobre o que é raro, o que é valioso. Então quando você tem algo raro e valioso, lembra, porque é raro, porque é valioso, tu vai se sentir sozinho. Não é à toa que muita gente fala não para o teu projeto, para a tua visão. Pouca gente te dá uma chance. Porque eles falam não, 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 não. Por quê? Porque esse bando de gente não sabe que aquilo que você tem é raro. E porque é raro, eles não conhecem, não sabem descrever o valor daquilo. O reino dos céus é semelhante a um homem que saiu e semeou uma boa semente. Ele fez sozinho. Antes de eu continuar, entenda isso aqui. Deus está falando um dos princípios que no reino espiritual, quando Ele quer fazer algo grande, Ele começa com um. Diga bem forte aí, um. Não, mais forte aí, um. Deus não começa com dois, Deus não começa com três, Deus não começa com quatro, Deus começa sempre com um. Irmãos, se você parar para entender isso, pense que as três maiores religiões do mundo, cristianismo, islamismo e judaísmo, as três maiores, todas elas divergem em vários pontos, todas elas são diferentes em vários quesitos, mas essas três religiões, cristianismo, judaísmo e islamismo, brigam pela mesma terra, qual? Jerusalém. Por quê? Por um simples, em especial pelo mesmo local, o Domo da Rocha. Por quê? Porque essas três religiões têm uma coisa em comum, todas elas vieram de quem? De Abraão. Cristãos e judeus vieram de Abraão, vieram de Isaac. Os islâmicos vieram de Abraão, vieram de Ismael. Se você entende que as três maiores religiões do mundo vieram de um homem, você vai lembrar que quando Deus quis livrar uma nação inteira de 2 milhões de pessoas, Ele não usou 2 ou 3, Ele usou um homem chamado Moisés. Quando Deus quis acabar com a idolatria no tempo de Acabe e Jezabel, Ele não usou 7 mil, Ele usou um homem, Elias. Quando Deus quer começar algo novo na nação de Israel, Ele sempre usava um como Davi, um diferente como Sansão, um diferente como Gideão. Por que eu estou falando isso? Porque tem que ter na tua cabeça essa consciência. Há uma razão pela qual o diabo está me metralhando tanto. Eu não sei você, irmão, mas às vezes a Bíblia diz que não é bom você se comparar um com o outro, mas é difícil tu não se comparar um com o outro, porque tem hora, irmão, que tu olha para a vida do outro, e a vida do outro está boa, meu irmão, porque a luta que ele tem, você daria tudo para ter aquela luta, porque aquela luta ali, meu irmão, é fácil na tua mão, aquela luta ali é mamão com açúcar na tua mão. Se você vivesse o problema que o outro tem, tu resolvia fácil, dormia fácil. Mas tem uma hora, irmão, que você começa a ficar com raiva, você fala, Jesus, parece que o diabo inteiro só vê eu e não vê ele. Parece que o inferno inteiro só vê eu e não vê ele. Parece que quando os demônios levantam da cama, se é que eles dormem, eles falam, não, hoje vamos deixar 8 bilhões de lado e vamos focar em fulano. E a tua vida é mais metralhada que os outros. Tua saúde, ninguém sofre o que você sofre. Tuas finanças, ninguém sofre o que você sofre. E aí tu começa a falar, meu Deus, que eu paguei para estar vendo isso? Eu estava lá, eu taquei pedra na cruz. Tu começa a falar um monte de bobagem. Até que alguém tem que vir falar para você, talvez você está vivendo isso porque tu nunca entendeu que você não é mais um. Você é o um. Você é o um que Deus chamou para acabar com uma maldição numa família que perdura gerações. Uma maldição de falência, de pobreza, de miséria, de infertilidade, de improdutividade. Talvez você é esse um que Deus vai usar para ser o primeiro a alcançar um doutorado. Talvez você é o um que Deus vai usar para mudar um ministério todo. Talvez você é aquele um que Deus vai usar para mudar uma região inteira, uma área de trabalho, uma cidade toda. O que você tem que ter na tua mente é essa confiança. Quando você entende que Deus te chamou para ser esse um, porque você sabe que você faz coisas que poucos fazem e ao mesmo tempo sofre o que poucos sofrem, você tem que ter tranquilidade quando Deus te der sementes, quando Ele te der ideias, quando Ele te der ordens, quando Ele te der estratégias. Ele está te falando para semear, para fazer algo que ninguém vai te apoiar de início, mas você tem que fazer isso com a confiança de que se Deus deu para mim é porque Deus sabe que eu sou um dos poucos, talvez eu sou o único que consegue enxergar o potencial disso.
isso. Eu não vim pregar sobre isso. Isso aqui é só uma parte da minha introdução. Mas para mim avançar onde eu quero chegar, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem nessa noção de que você é esse um? Você não é mais um. Você é esse um que Deus chamou para causar uma diferença, uma disrupção, talvez na sua família, talvez na sua área de trabalho, talvez na sua igreja, talvez no país, talvez na cidade. Você é aquele um que Deus chamou para fazer o que ninguém fez, para quebrar uma maldição que vem de gerações, para quebrar um ciclo de pobreza e de infelicidade. E uma das provas de que você é esse um é que você não se encaixa. Abraão era aquele um, porque Abraão era aquele um, Deus falou: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Em outras palavras, você vai sair andando de lugar em lugar e não vai se encaixar em nenhum lugar. Vai demorar para você achar um local para se encaixar, vai demorar para você achar uma igreja para se encaixar, vai demorar para você achar um pastor para se encaixar, vai demorar para você achar um local, uma área de trabalho para se encaixar. Por quê? Porque o que eu dei para você é tão grande que eu vou permitir que você tenha várias áreas de trabalho ao longo da sua carreira. Eu vou permitir que você faça várias coisas diferentes, até você entender que há tanta coisa grande em você, tanta coisa grande em você, que a razão pela qual você é diferente é porque diferentes demoram muito tempo para achar coisas diferentes. Eu estou pregando melhor que você está dando glória, mas ela vai. Diferentes demoram tempo para achar um local diferente. Diferentes demoram tempo para achar um ciclo, uma rodinha de pessoas com quem se relacionar. E aí você vai viver num momento de infelicidade, de solidão, porque você fala: Deus, eu não me encaixo aqui. Quando eu saio para jantar com fulano, eu não me sinto bem. Quando eu fico conversando com fulano, eu não gosto, porque eu falo de assuntos que ele não entende. Eu tenho uma visão que ele não entende. Aí você fala: o que tem de errado comigo? Deus fala assim: de errado com você não tem nada, a não ser uma coisa: tu é muito bobo de não enxergar a grandeza que eu pus em você. Talvez porque você não entendeu que quando você é diferente, quando tu é diferente, tu é controverso. Para de se ofender quando alguém fala: você é diferente. Quando alguém fala que você é diferente, ele está dizendo: você é diferente, eu sou normal. Ele está se ofendendo. Por quê? Porque Deus sempre usa pessoas diferentes para fazerem obras revolucionárias. É sempre uma pessoa diferente como Abraão, é sempre uma pessoa diferente como Davi, é sempre uma pessoa que está cuidando de ovelhas malhadas, que está escondido. Os irmãos querem sair na foto, os irmãos querem ficar se mostrando na frente do profeta. Mas quando você é alguém chamado por Deus para mudar uma nação toda, você não está saindo na foto igual os outros. Você está cuidando do que todo mundo tinha que estar cuidando, mas ninguém quer fazer. Você está cuidando das coisas pequenas, porque cuidando das coisas pequenas você vai para as coisas grandes. Quando você é uma pessoa chamada para causar disrupção, quando você é uma pessoa chamada para causar diferença, para fazer uma obra que ninguém fez antes, você é uma pessoa metralhada como ninguém mais foi metralhado. Você sofre em áreas da tua vida que ninguém mais sofreu, de formas como ninguém mais sofreu. E você nunca vai achar beleza na sua vida enquanto você não entender que Deus está para fazer uma obra na tua vida tão grande, tão diferente, que os outros serão lembrados por um tempo. Você será lembrado por toda a história. Você será uma pessoa que quando você descer o caixão, as suas obras ficarão ainda de pé. O seu nome será propagado, porque Deus escolheu você para fazer uma aliança, para fazer uma obra. E essa é a razão pela qual você tem que entender que o reino dos céus é como um homem que saiu e semeou uma semente boa. Ele começou sozinho, porque quando você foi chamado para fazer algo grande, você começa a fazer algo grande sozinho. Você começa a pôr a mão no arado sozinho. Você começa uma empresa sozinho. Você começa uma construção sozinho. E aí do meio do caminho pessoas começam a te acompanhar, pessoas começam a te ajudar, porque qualquer um começa a querer te ajudar quando eles veem a semente quebrando a casca, criando forma e gerando frutos. Então põe na tua cabeça: o fato de você ser sozinho, o fato de pouca gente te entender, o fato de você ser controverso, o fato de você não se encaixar bem, é um simples sinal de que Deus tem algo para a tua vida. Deus há de fazer uma obra em você tão grande, que não é qualquer um que consegue falar o idioma que você fala, a linguagem que tu fala, porque nem todo mundo sabe onde vai chegar. Aliás, é uma razão louca o porquê que você se afastou de coisas que os outros não se afastaram.
afastaram. Porque como é que pode? Davi está de trás das ovelhas malhadas, cuidando de algo que ele não deveria estar fazendo. Poderia colocar qualquer um outro, e o resto está lá em casa, na frente do profeta. Pois é bem isso que Deus faz. Deus pega sempre as pessoas que não querem estar em cena e levanta elas para poder ter poder e autoridade sobre toda a nação, enquanto aquelas pessoas que querem ficar em cena são aquelas pessoas que sequer têm coragem para matar um gigante. Eu estou pregando melhor que alguém está dando glória, mas vamos lá. Eu não vou deixar a tua frieza atrapalhar o som de fluir. Toda vez que tu ouvir ver gente falando, você deveria estar aqui, quem não é visto não é lembrado, diga para esse povo: cala a boca. Davi não era visto, mas Davi foi lembrado. Gideão não era visto, mas Gideão foi lembrado. Quem quer ser visto é quem não entende que quando você for chamado para uma grande obra, quando você for chamado para fazer algo que vai mudar a nação, quando você for chamado para fazer algo que vai mudar uma geração inteira, você é uma pessoa que todo mundo te procura e não te acha, porque Deus está fazendo você treinar mais as suas habilidades, Deus está te dando mais sabedoria, Deus está fazendo você colocar a mão no peito, tirar a mão do peito, jogar a vara, pegar a vara. Deus está fazendo você ser treinado atrás do monte, para que você não fale quando chegar a sua hora de ficar diante de Faraó. Isso aqui já era para você ter pulado e dado um glória. Deus está te dizendo: ame você, ame quem você é, ame a sua vida, porque eu te fiz assim, eu não te fiz o outro, eu te fiz desse jeito. Ame a pessoa que eu amo, pare de ser a pessoa que eu odeio. Diz aí para alguém que está do teu lado: ame a pessoa que Deus ama, irmão. Irmão, tu não pode fazer muito se você sofre de baixa estima. Mas eu. Sabe, quando tu cresce, um dos sinais que tu cresceu é que tu engrossou a voz, barba cresceu, uma mulher entra no ciclo natural. Um dos sinais que evidencia que tu amadureceu espiritualmente é quando tu começa a adorar a Deus quando o diabo te metralha. Porque tu sabe, o diabo nunca estaria se levantando com tanta força se ele não soubesse que tem algo me esperando daqui a pouquinho. Para mim começar o que eu vim falar, porque quando o trigo e o joio crescem juntos, é porque você está para viver a maior colheita da tua vida. E quando problemas inesperados vêm, quando problemas inesperados chegam, diz aí para alguém que está do teu lado com fé: é porque tu está mais perto de colher do que você pensa. Então fica em paz, não dê bola para o problema inesperado. Problemas inesperados é sinal de que Deus está para fazer na tua vida uma colheita como Ele nunca deu antes. Diz aí para alguém que está do teu lado, se você acredita nisso, diga: você é o um, irmão. Você não é mais um, você é o um. Diga para essa pessoa ficar muito feliz e ela ficar agradecendo a Deus por ser quem ela. Irmão, você tem que chegar numa fase da tua vida onde você vai agradecer, vai falar: Pai, obrigado por me fazer ser quem eu sou. Obrigado. Eu não posso continuar com você desse jeito. Diz para alguém que está do teu lado: você é o um, irmão. Você é o um. Esse problema veio para você e não para o outro, porque você é o um. Tu está sofrendo que os... cala a boca, meu irmão, pelo amor de Deus, não me ajuda a pregar, então não vai embora. Mas quem está cheio de Deus vai falar para alguém: você está sofrendo isso porque você é o um, irmão. Você está pagando esse preço porque você é o um. Para de deixar o diabo dominar a tua cabeça. Entenda como o reino espiritual funciona. A quem mais é dado, mais é requerido. Deus te deu uma grande chamada, Deus te deu um grande propósito. Por isso que está vindo tantos demônios, por isso que está vindo tanto problema. Quando não é as tuas finanças, é a tua família. Quando é a tua família, é as tuas emoções. Quando não é as tuas emoções, é o teu casamento. Quando não é teu casamento, é as tuas finanças. Quando não é tuas finanças, é teus filhos. Aí quando é teus filhos, é teu pai, é tua mãe. Aí é teu tio, é tua tia. Aí você fala: meu Deus, quando que isso vai parar? Deus falou: mas quem disse que vai parar? Eu vou te ensinar a dominar isso a ponto disso não te doer mais. Mais até o fim da tua vida. Foge de crente que fala: eu queria que Deus resolvesse tudo. Deus não vai. Deus vai resolver você, não os seus problemas. Porque se Deus resolver você, tu para de se doer por coisa que não vale a pena. Cala a boca, irmão. Meu Deus da glória. Quando Deus resolve você, você para de ficar.
E por quê? Por quê? Peraí, você tá falando sério, você está perguntando por quê? Pô, cara, a essa altura eu pensei que você já tinha noção de que quanto maior o ataque, maior são os despojos de guerra. Eu quero ver um crente doido que entende como é que Deus opera. Levanta a mão e dá glória aí. Quem sabe que está aumentando a dor, mas quanto mais escura é a noite, mais perto está o raiar do sol. Dá glória a Deus aí, porque Deus está te dizendo: você é o um, você é o um. Ame quem você é, ame o teu chamado. Eu paguei um alto preço para você ser original. Pare de ser uma boa cópia. Você se vale de acordo com a sua significância. Tu é muito raro, por isso que você vale muito para mim. Mas como é que você acha que você não vale, se você está passando que ninguém passa? Eu já devia ter entrado nisso aqui, mas deixa eu continuar aqui e avançar. Eu preciso ser rápido, porque se eu demorar vou ter problema. Ai. O reino dos céus é como um homem. Tudo que Deus quiser começar a fazer grande, Ele vai começar através de um. Nelson Mandela, Martin Luther King, John Wesley, Billy Graham, Kenneth Hagin, é sempre um. É como um homem. E ele saiu para semear e o diabo não parou ele. Irmão, quando tu é uma pessoa que está decidida a começar algo, o diabo não te para. Eu vou falar uma coisa aqui, eu estou nem aí para quem doer, para você. O diabo te para quando tu começa a parar. Mente vazia é dominada por depressão. Sem visão o povo perece. Quando você começa a padecer, a desanimar, quando você começa a entrar num estágio onde não quer mais continuar nada, tu quer ligar o botão automático e empurrar com a barriga. Sabe que isso é sinal? De que você está sentado. Você não está semeando. Você não está dando início ao que Deus mandou você fazer. Deixa eu te dizer uma coisa antes de continuar. O diabo não pega quem se move, meu irmão. O diabo só pega quem está parado. E deixa eu te falar uma coisa. Não ache que ocupação demais é você viver ocupado. Tem muita gente aqui dentro hoje que você está ocupado demais e está com a mente vazia. Tu está ocupado de um monte de besteirol. Tu está ocupado com um monte de bobagem. Tu não pega a visão que Deus te deu, você não pega a promessa que Ele te fez, tu não olha para Ele e fala: eu vou trabalhar em cima disso, porque eu sei que se eu semear em cima disso, até o final do ano eu vou colher disso, até o final do ano eu vou colher desse novo local, até o final do ano eu vou receber essa nova bênção. Quem entende isso aqui, diga amém. A semente, ela é boa. A Bíblia diz que ele pegou e saiu e semeou uma boa semente. Chega um momento da tua vida que você tem que reconhecer a qualidade da tua semente. Você mesmo tem que dizer: é bom. Porque quem estiver à tua volta não vai reconhecer que é bom. Irmão, talvez você não sabe, mas tem lugar que a gente vai pregar, irmão, que a gente vai por arrependimento. A gente aceita umas agendas porque é de arrependimento. Que tu vai e tu entrega boa semente e todo mundo sabe. Não fez muito com o que você deu. E você ficava falando assim: gente, isso aqui na minha igreja tinha virado cabeça de... Meu Deus da glória, isso aqui tinha levantado muita gente da cama. Em outro lugar isso aqui tinha levantado muito defunto. Mas entenda isso. Não tem nada de errado com a tua semente. Quando você sabe que a tua semente é boa, tu não tem dificuldade de sair plantando ela. Aliás, espera aí, a Bíblia diz o seguinte: a semente era boa, não fala nada sobre o solo. Se a Bíblia não fala sobre o solo, é porque o solo é ruim. E eu posso te provar isso. Jesus é a raiz de Jessé, que brotou num solo ruim. Ele veio nesse mundo ruim e ele deu frutos nesse mundo ruim. Quando você tem uma semente muito boa, eu estou falando de sonhos, eu estou continuando o que eu comecei semana passada. Quando você tem uma semente muito boa, tu sabe, meu irmão, que não importa o solo ruim, ela vai dar certo. Tu sabe que se tu tiver começado num lugar ruim, dá certo. Em outro local pior, vai dar certo. Prova disso é que alguns de vocês,
vieram de um solo ruim, porque tem gente aqui que não teve tanto privilégio. Tem gente aqui que você nasceu em tudo quanto é tipo de circunstância complicada. Você nasceu num lar cheio de álcool, cheio de droga, cheio de pornografia, cheio de corrupção, cheio de jogatina. E mesmo nascendo nessa desgraça, olha quem que você se tornou, que mulher poderosa, que homem poderoso você se tornou. Isso prova o quê? Que Deus nunca deixa o solo matar a semente dele. A semente dele dá certo em qualquer lugar. Para mim avançar, diz para alguém profeticamente, vai dar certo em qualquer lugar, meu irmão. Eu estou te dizendo isso porque alguém aqui, Deus vai te chamar ainda esse ano para começar algo novo na tua vida profissional. E Deus vai te mandar talvez para um local, para uma região da cidade, para uma rua daquele bairro, que alguém fala, todo mundo que entrou aí morreu. Você vai falar, morreu até chegar eu. Quando chega o homem e a mulher de Deus, a esterilidade arrancada, porque eu levo a bênção de Deus comigo. Esses dias uma pessoa falou para mim, não, mas eu recebi uma proposta de uma casa maravilhosa, mas a minha esposa ficou lá se cagando de medo. Por quê? Porque tinham matado alguém dentro da casa, casa de homicídio. Eu falei, rapaz, você não acredita que essa casa foi de Deus, que a proposta foi de Deus? Não, rapaz, eu no teu lugar, eu colocava a mão nas paredes, repreendia pelo poder que é no sangue de Jesus, saía ungindo a casa, e eu comprava a casa, fazia um culto de ação de graça naquela casa, porque onde houve desgraça, houve até você chegar. Quando tu chega, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Olha para alguém, sacode essa pessoa e diga assim, tem bênção dentro de você. A bênção não está em volta de você, a bênção está dentro de você, e onde você chegar, abençoado será. É por isso que tem gente que gosta de ficar perto de você, porque perto de você eles ficam mais felizes, perto de você eles se sentem melhores, perto de você eles têm mais sabedoria, perto de você eles conseguem mais estratégias, perto de você eles têm mais paz, perto de você eles têm mais confiança. Olha para mim, por que é que você acha que tem gente que não larga o seu do WhatsApp? Aí fala comigo, porque a bênção está em você. Oh, você tem noção que tem gente que não tem paz até chegar perto de você? Você tem noção que tem gente que, se ele pudesse, ele morava na casa com você, porque perto de você ele consegue tanta sabedoria. Em cada segundo ele pega migalhas. Eu estou tentando fazer, antes de eu chegar onde eu quero chegar, você a ter amor por quem você é. Eu não posso te ajudar nisso. Só se você olhar para trás e ver o que passou e chegar na seguinte convicção da tua mente: eu sou muito melhor do que o que está acontecendo. Eu sou muito melhor do que um erro. Um erro não me define. Uma crise não me define. Deixa eu te lembrar que você não é o seu momento. Ai meu Jesus, eu já deveria ter acabado. O que eu vim te falar aqui hoje é sobre esse homem que saiu e semeou uma boa semente. E quando ele semeou, ele disse para os servos dele: cuidem da minha semente, vigiem ela. Só que eles dormiram. E quando eles dormiram, o inimigo veio e semeou o joio. Problemas inesperados sempre acontecem quando você dorme. Quando eu falo de dormir, eu não estou falando do literal. Dormir é o ato de descansar, a ponto de no descanso você se recuperar. Se você está muito inchado, é porque você não está dormindo direito, porque quando você dorme você se cura. Se você está sofrendo de uma disfunção hormonal, é bem possível que isso tenha tudo a ver com a falta do seu descanso adequado, porque quando você dorme, o seu corpo se cura. Quando você dorme, você vai se melhorando. O seu corpo foi desenhado por Deus para dormir. O seu corpo foi desenhado por Deus para dormir. O teu corpo não foi desenhado por Deus para ficar 24 horas desesperado. Vai dormir.
E eu não estou falando de você dormir e dormir a ponto de não sair de casa e fazer nada. Eu estou falando do ato de descansar e falar: eu fiz até onde eu pude, agora é com Deus. Eu fui até aqui com meu filho, agora só Deus. Eu fui até aqui no meu casamento, agora só Deus. Quem entende o que eu estou falando, diga amém. Eles vieram de noite. De noite. Se eles vieram de noite é porque eles sabiam, o inimigo veio de noite, se eu for de dia, enquanto ele está acordado, eu perco. Irmão, o diabo ele é inteligente, ele é sábio. Jesus chamou ele de sábio. Você sabia que tem hora que o diabo sabe, se eu for nela agora eu perco. Deixa eu esperar ela dormir, deixa eu esperar ela cansar, deixa eu esperar ela chegar no momento onde ela vai estar tão exausta que ela vai parar de vigiar. Porque a Bíblia diz: orai e vigiai. Orai e vigiai. Vamos falar a verdade? Ô irmão, isso é difícil, hein? Porque uma hora tu tem que dormir. Uma hora o diabo coloca um problema na tua vida tão grande, que quando você começa a focar nesse, ele põe outro problema atrás de você, e aí tu não consegue vigiar as duas coisas ao mesmo tempo. Você gasta tempo focando em um, e enquanto você está focando em um, ele está te arrebentando em outro. Você está focado agora na tua saúde, e sem perceber ele está pegando os teus filhos. Você está focado no teu casamento, e sem você perceber ele está tocando na tua casa, ele está tocando nos seus bens. Então o problema desse texto é que esse texto fala de uma crise real para eu e você, ou para você e eu, como melhor ficaria. O fato de que uma hora você vai cansar. Em outras épocas eu teria pregado arrebentando esses dois homens. Como é que pode ter dormido? Como é que pode? A Bíblia diz: orai e vigiai, bando de inconsequente, irresponsável. Como é que você dorme? Até que eu lembrei que se cansar não é pecado, e dormir não é pecado. Não é pecado você se cansar e falar: Deus, eu não estou mais suportando, eu não sei mais o que eu faço em relação a isso. Eu estou cansado. Não é errado. Aliás, a palavra de hoje é tão simples que eu quero que você entenda que Deus não vai fazer nada por você enquanto você permanecer acordado, querendo colocar a mão numa área que somente a mão dele consegue se encaixar. Esses homens, eu já estou caminhando para o fim. Esses homens, o inimigo veio de noite. O diabo é inteligente, né, irmão? Ele pegou você na tua pior fase para te metralhar. É ou não é? É ou não é? Ele pega você na tua pior fase, quando você está parecendo o cocô do cavalo do bandido, irmão. Tu tá a capa do Batman, tu está se sentindo tão humilhado que se cuspir tu sai nadando, meu irmão. Que tu dá aquela crise que se tu for na churrascaria e o cara falar coração, tu fala: eu te amo. Você está numa dependência, está numa fraqueza. Mas você tem que entender que é nesse momento que Deus já te disse: é assim que funciona o mundo espiritual. Jesus já te disse: quer saber como é que funciona o reino espiritual? Quando tu estiver na tua pior fase, fica atento, que aí o diabo vai vir. Aí o diabo vai pegar o teu pai, vai pegar tua mãe, vai pegar teu filho, se prepara. Sabe por quê? Porque o diabo é sábio. Ele sabia: se eu fosse contra você em outra época, com você acordado eu perdia. Porque com você acordado tu jejuava, tu orava e eu era estraçalhado. Mas eu vou pegar você numa fase que tu está tão vulnerável, que tu está tão ruim, que eu vou fazer algo hoje, e tu só vai descobrir que eu fiz algo hoje amanhã. E aí o que é isso? É aquela fase onde você do nada descobre que teu filho está indo para as drogas, e tu fala: onde foi que eu errei? Quem foi que semeou joio? Eu não plantei isso?
Quando foi que aconteceu isso? Quando foi que eu comecei a perder a minha saúde que eu não percebi? Quando foi que eu comecei a perder o meu trabalho e eu não percebi? Quando foi que o joio chegou que eu não percebi? Tem coisa que o diabo faz hoje que tu vai só descobrir daqui a um tempo. Ele plantou joio e eles não souberam na hora, só souberam quando começou a crescer. Aliás, quando começou a vir coisas boas, foi que o joio apareceu. Porque toda vez em que Deus começa a trazer milagre na tua vida, miséria começa a vir junto. Eu estou falando para alguém aqui que sabe que a vida tem esse dilema. Quando a miséria vem, é sempre quando o milagre acabou de vir. O joio veio com o trigo. E você está numa fase que tu fica falando: Senhor, para onde que eu olho? Tu é meio esquizofrênico. Tu acha que não é, mas tu é. Tu é meio igual o Jó. Que ser crente é ser meio esquizofrênico, irmão. É ser meio bipolar. Tu é esquisito. Um dia tu fala: ai Deus, que maravilha, ai, tudo que o Senhor me deu, olha o que o Senhor fez. Aí quando você olha para o lado de cá e vê o joio, você fala: o que eu fiz? Aí, daqui a pouco, 15 minutos, graças a Deus, Deus é bom, olha o que Deus está me dando. Aí quando você acorda, você diz: e aí quem está à tua volta fala: está precisando de remédio. Não, irmão. Isso é ser crente. Ser crente é você ter o joio e o trigo crescendo ao mesmo tempo. Ser crente é você viver a tua melhor fase e a tua pior fase ao mesmo tempo. Você é coxo, mas está na Porta Formosa, um lugar lindo, uma situação ruim, uma linda casa, um lindo emprego, um lindo salário, uma péssima saúde, uma péssima comunhão no lar. E aí você fala: Deus, o que eu faço? Aliás, peraí, eu não plantei joio. Quem foi que fez isso? Eu não fiz isso, eu eduquei meus filhos corretamente. Eu dizimei, eu ofertei. Por que eu perdi o emprego? Eu paguei os meus impostos. Por que eu fui agora? Meu Deus, eu registrei, eu paguei. Meu Deus, como que está acontecendo? Quem está entendendo o que Deus está falando, diga amém. De onde que veio esse joio? E nessa hora, o diabo sempre manda alguém para falar no teu ouvido: cadê teu Deus? Se tu está colhendo o joio, e Ele disse que Ele só te daria coisas boas. Tu é crente mesmo? Tu deve estar em pecado, hein? Mas na tua mente tu sabe: eu semeei uma boa semente. Eu estou falando para alguém que está nesse dilema: o que eu fiz para estar passando isso, se eu não semeei nada disso? Como é que eu posso estar sendo humilhado por uma pessoa que eu sempre honrei? Como é que eu posso estar sendo envergonhado numa situação que eu sempre me esforcei para ter sucesso? Como é que eu posso ter áreas da minha vida onde tudo está dando errado e eu me dediquei o tempo todo para dar certo? Para quem é essa palavra até agora? Só para mim chegar na palavra profética. Dá um glória a Deus aí se Deus está falando com você. Antes que eu continue, deixa eu te dizer o que Deus mandou eu te dizer. Deus mandou eu te dizer o que esse Senhor disse. Perguntaram: o Senhor plantou isso? Ele disse: não fui eu, foi um inimigo. E Deus mandou dizer para alguém aqui hoje: isso que você está passando, ainda que o diabo esteja dizendo que está sendo eu, ouça: não fui eu. Isso que você está colhendo é obra de um inimigo. Eu tenho pensamentos bons, pensamentos de paz e pensamentos de vida. Eu sou o Deus que sou conhecido como Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. De mim você não recebe nada ruim, de mim você só recebe coisas boas. E se tu está vivendo a colheita de algo ruim, antes de eu te dizer o que eu vou querer que você faça,
ouça isso, não fui eu. E a segunda coisa é, você não tem culpa disso. Se tu sabe que você plantou a boa semente, pare de se culpar, porque você sabe, isso foi obra do inimigo. Antes que eu continue, tem alguém que entende que essa palavra está falando com você? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Levanta a mão e faz algum barulho. Levanta a mão e agradece a Deus, porque Deus está te dizendo, vai descansar o teu coração. Não deixe ninguém fazer você se sentir um fracassado. Você tinha uma boa semente, você semeou uma boa semente, você foi um bom filho, uma boa filha, você foi um bom pai, uma boa mãe, um bom funcionário. Eu sei que você está colhendo mal, mas eu não posso continuar pregando enquanto você não se libertar disso. Para quem essa palavra, levanta a mão e se liberta desse peso, porque você está carregando um peso que está te deixando mal, e Deus só pode trazer para você a resposta do que você tem que fazer, quando você se libertar desse sentimento e entender, eu não tenho nada a ver com isso, isso é obra do inimigo. Eu vou parar de me culpar, eu vou parar de me doer, isso é obra do inimigo. Eu vou parar de me maltratar, eu vou parar de me judiar, isso é obra do inimigo. Isso não foi responsabilidade minha, isso não foi negligência minha, isso foi obra do diabo. Quem sabe que tu está vivendo uma coisa ruim na tua vida, isso é obra do diabo, porque tu plantou uma boa semente. Agradeça a Deus, porque Deus está te dizendo, eu sempre garanti que você iria saber o certo, que você saberia fazer o certo, e nesse momento, se você fez o certo, eu estou te falando, não foi você. E tem mais, não fui eu. Eu dou para você, eu já estou acabando, eu dou para você o que você merece, e você não merece isso que você está vivendo. Então por que eu estou vivendo? Já acabei de responder, porque foi o inimigo que fez isso. Antes de eu continuar, pergunta para alguém que está do seu lado, você entendeu, irmão? Você entendeu que foi o inimigo? Você entendeu? Você entendeu que você não merece isso? Você entendeu que você não merece estar passando pelo que está passando? Você entendeu que não é Deus que está pesando a mão em você? Você entendeu que você... desculpa, alguns aqui de fato Deus está tratando com você, viu? Tem alguns aqui que Deus está tratando, mas tem alguns outros aqui que Deus está falando. Você sabe que não fui eu, não foi você, foi um inimigo. E sabe o que você vai fazer? Nada. Ah não, pera aí. Não, o senhor está gozando com a minha cara. O senhor quer dizer que eu vou ficar olhando para o joio? Eu vou ficar olhando para o meu problema? O senhor está dizendo que é para mim ficar olhando para a minha preocupação e não fazer nada? É isso mesmo. Como eu não vou fazer nada? Se você tentar arrancar o joio antes da hora, você vai estragar o trigo. Não entendi, vou melhorar. Tem problema que quando vem na tua vida, se você quiser resolver ele agora, você vai danificar, estragar a bênção. Ao invés de você se ajudar, você vai se prejudicar. Oh meu Deus da glória, eu estou pregando sobre a vida. A vida é assim. Tem fase que Deus deixa que a miséria venha junto com o milagre, e se você tentar resolver a tua miséria, você vai danificar o teu milagre. O diabo colocou um câncer tão perto do rim, que se você tentar remover o câncer, você vai ferir o rim. Então Deus me mandou aqui para te dizer essa palavra: deixa eu colocar minha mão no corpo e deixa eu fazer a cirurgia, porque eu vou arrancar o câncer sem ferir o rim. Eu vou resolver o problema do teu marido, da tua esposa, do teu casamento, sem ferir a tua bênção. Não tente resolver esse problema na tua mão, porque se você colocar a mão, você vai estragar o trigo. Eu vim dizer para alguém que nesse momento você tem que ficar parado. Estejais firmes e vede o livramento de Deus. Você não vai fazer absolutamente nada. Deus só te dizendo: deixa que nessa fase quem vai fazer tudo sou eu. Eu vou guerrear a sua guerra, eu vou resolver esse problema, e quando eu resolver, eu não vou deixar nenhum rastro para trás de dificuldade. Eu vou resolver de uma forma que não vai doer para ninguém. Eu vou resolver o teu problema de uma forma que não vai danificar a tua bênção. Se você tem... levanta a mão e dá glória quem está entendendo o que Jesus está dizendo. Eu vou te falar isso aqui até tu dar glória mais alto. Se tu tentar mexer nesse joio, tu vai estragar o trigo. Então tira a mão do que Deus disse que vai pôr a mão, e diga: Deus, pode pôr a mão, porque eu sei
Essa peleja não é minha, essa peleja é do Senhor. Você consegue ter fé para tirar a mão e ficar com a mão amarrada? Aliás, tem fase na vida que Deus amarra a tua mão e Deus fala: eu não vou te deixar fazer nada. Tem fase na sua vida que Deus amarra a sua mão e diz: eu não vou te deixar fazer nada, porque se você tentar me ajudar, você vai me atrapalhar. Se você tentar me ajudar, você vai me atrapalhar. Só eu tenho o poder para remover esse câncer sem ferir o rim. Só eu tenho o poder para remover o problema da tua casa sem maltratar ninguém da tua casa. Só eu tenho problema de resolver, só eu tenho condição de resolver esse problema e não trazer mais um problema. Porque tem fase que se tu quiser resolver o problema, tu traz outro problema. Deus está falando: tira a mão, tira a mão. E agora eu quero que você veja que é aí onde a fé entra. A fé entra quando você tem que descansar em paz e entender que isso é uma obra para Deus. Eu já terminei, mas diga para alguém que está do seu lado com fé: isso é uma obra para Deus, irmão. Se você acredita que isso é uma obra para Deus, levanta a mão e diga: Senhor, esse problema é teu. Levanta a mão e diga: Senhor, essa causa é tua. Levanta a mão e diga: Senhor, essa situação é tua. Eu não vou fazer nada, eu vou deixar na tua mão. Mas eu te peço só uma coisa: me traz fé para descansar em paz. Descansar de que é o Senhor que está resolvendo a minha situação. Descansar que é o Senhor quem está resolvendo a minha dor. Agradece a Deus se você ouviu essa palavra, porque Jesus está te dizendo: eu quero que você descanse em paz. Descanse em paz. Eu vou te dizer o porquê que você tem que descansar em paz. Olha para mim com a mão levantada para receber isso. Porque quando você descansa, eu faço a melhor obra. Quando Adão dormiu, eu arranquei Eva de dentro dele. Quando Arão e toda a nação de Israel dormiu, eu fiz a vara florescer. Era enquanto Abraão dormia que eu fiz o pacto da aliança com ele. E foi quando o povo dormiu que eu fiz o maná descer. Se você apenas descansar na minha poderosa mão, eu vou arrancar ideias de você, eu vou arrancar poder de você. Se você descansar, eu vou fazer brotar vida das áreas mortas da tua vida. Se você descansar, se você confiar, eu vou fazer promessas enquanto você dorme. E se você descansar e confiar, eu vou fazer descer provisão na porta da tua tenda, na porta do teu trabalho, na porta da tua casa. O que eu te peço é: descansa. Essa obra é minha. Para de me atrapalhar. Vai dormir, vai dormir, vai dormir, vai dormir, vai dormir. Para mim acabar, é impossível você não se cansar. É impossível. E olha, não é pecado dormir. Quando eu falo de dormir, não é pecado você: Senhor, está na tua mão. Eu não vou gastar. Não, mas peraí, você está abrindo mão do que Deus te deu? Deus me deu para fazer até onde eu podia fazer. Agora é com Deus. E olha o que o Senhor disse. Ele disse: quando chegar a hora da colheita, vocês vão fazer duas coisas. Quando chegar a hora da colheita, vocês vão remover o joio do meio do trigo. E um dos sinais de que Deus está trazendo a colheita na tua vida é quando Ele começa a remover pessoas à sua volta. Quando Ele começa a tirar pessoas do seu caminho. Algumas até mesmo te ajudavam, mas depois pararam de te ajudar e começaram a ser encosto na tua vida. Se você entende o que eu estou te falando, você nunca vai ter dificuldade de entender quando Deus tirar alguém da tua vida que foi bênção para você por um tempo.
Nem todo mundo que começou com você vai terminar com você. Quem vai terminar com você sou eu, porque eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o início, eu sou o fim. Eu vou ter que mudar os teus sócios, vou ter que mudar os teus amigos, vou ter que mudar até mesmo você de cidade, vou ter que mudar você de estado, vou ter que mudar você de país. Mas fica firme, confia em mim, porque quando eu começar a mover coisas de perto de você, é sinal de que você está colhendo. Mas o sinal mais importante, o sinal mais importante de que você está prestes a viver a tua colheita, é que o Senhor disse: quando vocês tirarem o joio, juntem eles. E toda vez que você começa a ver joio se unindo, é porque você está perto de colher. Não entendi. Toda vez que você começa a ver os teus inimigos se unindo com os teus outros inimigos, gente que nunca se gostou, começou a fazer amizade, trocar o WhatsApp para atrapalhar você. Quando você começar a ver gente que se odiava fazer amizade com quem se odiava, e eles fazerem amizade para atingir você, quando você vê a união dos teus inimigos, é sinal de que eu estou para trazer a colheita na tua vida. Agora, para quem foi essa palavra? Para a gente terminar cheio da certeza de que é tempo de descansar. Pega na mão de alguém com todo carinho, mas passa unção para essa pessoa e diga: vai descansar. Foi um inimigo que fez isso, e nessa guerra você não vai fazer nada. Levanta a mão e deixa tudo com Deus. Vai dormir. Vai dormir como assim? Cuida do que Deus mandou você cuidar. Vai cuidar do teu chamado, vai cuidar do teu ministério, vai cuidar da tua saúde. Deixa essa prova com Deus. Faz o que você tiver que fazer, mas aonde você não puder chegar mais, deixa com Deus. Quem vai derrubar esse inimigo é Deus. E eu vou lançar uma palavra profética. Ah, não estou enxergando, não creio, estou nem aí. Deus mandou dizer e ponto final. Até o final desse mês, tu vai ver Deus resolvendo uma crise na tua vida que estava perdurando há muito tempo. E você vai ver que essa palavra foi palavra rema. Se você descansar nos próximos 15 dias, eu faço o que eu não fiz nos últimos 15 meses. Quem tem fé levanta a mão e adora. Quem tem fé levanta a mão e dá glória. Primeira Pedro vai falar o seguinte: não espanteis a ardente prova que vem sobre vós. Pedro já estava dizendo: não estranhe quando a coisa começar a pegar mais fogo, hein? Não acha estranho não. Quando começar a piorar, é porque eu estou mais perto de te usar de uma forma como eu nunca te usei. Eu não sei para quem é, mas tem alguém aqui sentindo isso, que Deus está para levar o teu ministério, a tua vida para um outro nível de glória, porque a coisa está apertando de tudo quanto é lado, e tu não sabe para onde tu olha. Se tu olha para cá, tu fica feliz. Tu olha para cá, tu chora. Tu de dia está uma coisa, de tarde está outra coisa. E Deus está falando: eu não quero que você fique mais olhando para os dois lados. Eu quero que você olhe para um lado só. Traga à memória aquilo que te traz a esperança. Olha para onde eu te tirei, olha de onde eu te tirei, olha para onde eu te trouxe, e pense naquilo que eu prometi fazer na tua vida. Quanto mais tu deixar eu trabalhar, mais rápido eu resolvo essa tua situação. Só que para você deixar eu trabalhar, você tem que focar nas coisas boas, você tem que se dedicar nas coisas que estão dando certo, e o que não estiver dando certo, joga a mão pro alto e fala: isso aqui é o problema para Deus, essa guerra é... Levanta a mão e agradeça a Deus. Quem sabe tá difícil, mas quando Deus der uma ordem, a ordem está dita e vai ser resolvido. Que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade ela se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra
Se Deus disse que vai resolver, põe a mão sobre o teu coração e levante a outra mão, ou põe a mão sobre a tua cabeça e levante a outra mão. Se Deus disse que esse problema é com Ele, não gaste mais uma hora do teu dia agoniado e desesperado. Deixa com Deus. Não atrapalhe a Deus, deixa com Deus. A razão pela qual Jesus não acabou a tempestade, mas continuou dormindo, é porque Jesus sabia: a tempestade não tem poder de parar o propósito. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Eu esqueci de falar para você uma coisa. Eu pensei que eu terminei de pregar, mas eu tenho que te lembrar uma coisa que eu esqueci de falar. A razão pela qual Deus não deixou o joio ser separado do trigo antes da hora, é porque Deus sabia do potencial que havia dentro do trigo. Deus não resolveu esse problema antes, porque Deus sabia: eu sei o que eu coloquei dentro de você, eu sei que isso que está acontecendo à tua volta não vai te atrapalhar. Você nunca vai descobrir o tanto que Deus é poderoso enquanto você não tiver o joio do teu lado e ficar pedindo: Deus retira, e Deus está falando: eu não vou retirar agora. Ai, mas está me machucando. Eu vou provar que o joio não vai atrapalhar o teu crescimento. Eu sei o que eu coloquei dentro de você. Quem entende isso aqui, levante a mão e agradeça, porque você vai crescer independente do problema acabar. Tu vai prosperar independente da situação se resolver. Tu vai avançar independente da crise acabar. Deus sabe do que Ele pôs dentro de você. Deus sabe que Ele te encheu do Espírito dele. Apenas deixe Deus trazer para fora tudo aquilo que Ele já pôs. Ele está fazendo unção fluir. Tem azeite dentro da azeitona, deixa a azeitona ser espremida. Tem azeite dentro da azeitona, deixa o aperto vir. No final das contas você vai olhar para trás e vai falar: obrigado, obrigado, obrigado. Eu não sei para quem foi essa palavra. Eu não sei quem precisava dessa palavra. Mas Deus vai te dizer: descanse em paz. Se essa palavra veio para você, fique em pé que eu vou orar pela sua vida. Onde você estiver, de olhos fechados, quais são as coisas que estão tirando a tua paz? Aliás, será que você tem que perdoar você mesmo por algo que não foi culpa tua? Você sabe que você educou teu filho em toda a verdade. Você sabe que você foi honesto com aquela pessoa. Você não foi ruim. Então como que pode eu estar sendo humilhado por alguém? Isso é o inimigo. Alguém aqui está vivendo uma grande colheita. Tem alguém me assistindo pela internet. E você está vivendo agora a colheita dos últimos anos da tua aflição. Olha bem para mim, porque do outro lado da tela eu quero que tu mande uma mensagem e confirme que foi para você que Deus. Me manda um inbox, alguma coisa, mas dá um jeito. Você demorou anos para ter o que tem, e agora que tu alcançou, milagre e miséria estão crescendo juntos. E você está: Senhor, o que eu faço agora? Deus está te dizendo: durma, que se você tentar resolver o problema, você vai perder a bênção que eu acabei de te dar. Para tu saber que Deus está falando com você, Deus quase permitiu, aliás, Deus permitiu você ver que você quase perdeu algo valioso, porque você tentou resolver coisas que tinham que resolver, e Deus está falando: agora quem faz sou eu. Eu sou um Deus tão esquisito que os outros deuses falam: faça, faça. Eu estou falando: deixa eu fazer. Feche teus olhos. Pai,
Senhor, alguém aqui ouviu essa palavra, mas essa alma ainda não consegue ter paz para descansar, porque o problema está gritando muito alto. Mas o Senhor é o Deus que diz: para que tu saiba que eu sou Deus na tua vida, pede para mim um sinal, que eu vou te dar um sinal por esses dias, de que eu estou cuidando da situação. Deus está falando algo para alguém aqui hoje. Pede um sinal. Pede um sinal agora. Agora, para tu saber que eu sou Deus, pede com detalhe. Deus, se o Senhor estiver cuidando mesmo disso, faz isso ou isso acontecer. Dá um sinal nessa ou nessa área. Eu estou falando para quem conhece as coisas do Espírito, não estou falando para quem é duvidoso. Quem é duvidoso aqui pode esquecer, rapaz. Deus não está no intento de provar para você nada. Eu estou falando em quem já viu muito de Deus, mas agora está numa fase que tu está tão cansado, que tu está precisando de um sinal de Deus. Deus me fala que é para mim descansar e deixar com o Senhor. Deus está falando: marca o horário de agora, 8h52. Pede para mim um sinal, que eu vou te dar um sinal e você vai dormir em paz. Vou te dar um sinal em relação ao teu trabalho. Vou te dar um sinal em relação àquele teu filho, aquela tua filha. Vou te dar um sinal em relação à tua casa. Mas eu não vou te deixar confuso. Eu não quero que você ponha a mão naquilo que somente eu posso fazer. Descansa o teu coração em paz. Eu sei que o trovão está fazendo barulho. Eu sei que a tempestade está vindo, mas eu tenho um amor que te cobre. De olhos fechados, esse é o momento de você ser renovado por Deus. Eu sei que está doendo, mas você consegue ter fé de que eu te amo? Você consegue receber o meu amor? E abaixo. Tu consegue crer que o meu poder vai se manifestar nessa causa?